Em apenas uma tarde, 80.000 soldados romanos foram aniquilados por uma força menor. A maior derrota da história de Roma marcou um recorde sombrio de baixas em um único dia. Mas como Aníbal, o gênio cartaginês, orquestrou a destruição de 8 legiões romanas em Cana. Em 2 de agosto de 216 a.C., a história militar testemunhou um dos mais brutais e brilhantes confrontos já registrados. Na pequena vila de Canas, no sul da Itália, um gênio cartaginês desferiu um golpe devastador contra o poderio romano. Este dia não apenas redefiniu a arte da guerra, mas também chocou o mundo antigo com sua escala de destruição. A Batalha de Canas representa a aniquilação quase completa do maior exército que Roma jamais havia reunido em um único campo de batalha. É um testemunho sombrio da fragilidade da força bruta diante da estratégia superior e da liderança inspiradora. Aquele dia de verão mudaria para sempre a percepção de Roma sobre sua própria vencibilidade. Aníbal Barca, o comandante cartaginês, orquestrou uma obra-prima tática que continua a ser estudada em academias militares por milênios. Sua capacidade de manipular o campo de batalha, a psicologia de seus inimigos e a própria disciplina de suas tropas alcançou um patamar inigualável. A Batalha de Canas permanece um símbolo eterno da inteligência militar. A República Romana, ascendente e confiante, estava envolvida na Segunda Guerra Púnica contra Cartago, uma potência comercial rival no Mediterrâneo. Após anos de conflito na Península Ibérica e no norte da África, Aníbal ousou atravessar os Alpes com seu exército, incluindo elefantes de guerra. Seu objetivo era levar a guerra diretamente ao solo romano, minando a hegemonia da República. Aníbal já havia infligido derrotas humilhantes aos romanos nas batalhas do Ticino, Trébia e Lago Trasimeno. Estas vitórias, alcançadas com um exército menor, expuseram as falhas estratégicas romanas. A elite romana estava dividida entre a prudência e a necessidade de uma vitória decisiva para restaurar o moral público e a própria fé. O general Quinto Fábio Máximo, apelidado de Cunctator, o Adiado, defendia uma estratégia de atrito, evitando o confronto direto com Aníbal. Ele sabia que o tempo estava a favor de Roma, com seus vastos recursos humanos. No entanto, a população e muitos senadores clamavam por uma ofensiva decisiva que expulsasse Aníbal de solo italiano. Esta impaciência popular levou à eleição de 2 novos cônsules para o ano de 216 a.C., Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo. Varrão era um populista ansioso por glória, enquanto Paulo era um aristocrata mais cauteloso. Mas ambos eram pressionados a confrontar Aníbal e esmagar sua ameaça de uma vez por todas. Os 2 cônsules marcharam para o sul, reunindo um exército sem precedentes, estimado em cerca de 86.000 homens, incluindo 80.000 infantes e 6.000 cavaleiros. Este era o maior exército que Roma jamais havia colocado em campo até aquele momento, composto por 8 legiões romanas completas e um número igual de auxiliares aliados. Eles acreditavam que a superioridade numérica esmagaria Aníbal. O exército cartaginês, por outro lado, contava com aproximadamente 49.000 homens, sendo 40.000 infantes e 9.000 cavaleiros, uma força significativamente menor. Aníbal posicionou suas tropas perto do rio Alfido, em uma planície aberta, aparentemente favorável à superioridade numérica romana. Ele tinha um plano engenhoso em mente. Na manhã da batalha, Aníbal formou seu exército em uma linha incomum, com o centro composto por suas tropas gaulesas e hispânicas.
Estas tropas foram deliberadamente projetadas para avançar em uma formação convexa, como um crescente, estendendo-se para o centro do campo. As alas eram protegidas por sua elite infantaria africana, mais pesada e disciplinada. A cavalaria cartaginesa, sob o comando do hábil Maharbal, foi dividida e posicionada nas duas alas, pronta para confrontar a cavalaria romana. Aníbal sabia que a cavalaria romana era inferior em número e qualidade, e ele planejava usá-la para flanquear e destruir seus oponentes rapidamente. O palco estava montado para um confronto épico. Os romanos, confiantes em sua massa de manobra, formaram-se em uma densa formação retangular, mais profunda do que o habitual, para romper o centro inimigo. Eles avançaram com ímpeto, acreditando que a força bruta de seus milhares de legionários seria irresistível. O sol da manhã iluminava suas armaduras, refletindo sua determinação. À medida que os legionários romanos colidiam com o centro cartaginês, a formação em crescente de Aníbal começou a ceder, recuando lentamente sob a pressão avassaladora. Os gauleses e hispânicos de Aníbal simulavam uma retirada desordenada, atraindo os romanos cada vez mais para o centro do campo de batalha. A armadilha estava se fechando sutilmente. Os romanos interpretaram este recuo como um sinal de vitória iminente e empurraram com ainda mais vigor, compactando-se cada vez mais no centro. Sua formação tornou-se uma massa densa e desorganizada, incapaz de manobrar ou reagir a ameaças laterais. Eles estavam focados apenas em avançar, alheios ao perigo iminente que os cercava. Enquanto isso, nas alas, a cavalaria cartaginesa de Maharbal esmagou completamente a cavalaria romana. Eles varreram a ala esquerda romana e então circundaram o campo de batalha, atacando a cavalaria romana na ala direita por trás. Com a cavalaria romana em fuga ou aniquilada, o caminho estava livre para a fase final do plano de Aníbal. Com a cavalaria de Aníbal dominando as laterais e a retaguarda, a elite infantaria africana, que havia permanecido firme nas alas do crescente, iniciou seu movimento fatal. Eles giraram para dentro, atacando os flancos desprotegidos e superlotados das legiões romanas. A manobra de pinça estava completa, transformando a formação romana em uma massa indefesa. Os legionários romanos, agora espremidos em um espaço cada vez menor, não conseguiam mais lutar eficazmente. Suas espadas curtas eram inúteis na multidão, e a formação densa impedia qualquer movimento defensivo ou ofensivo. Eles estavam cercados por todos os lados, com a retaguarda cortada pela cavalaria e os flancos atacados pela infantaria africana. O que se seguiu foi um massacre indescritível. Os cartagineses, com espaço para manobrar, abateram os romanos exaustos e desmoralizados. Os legionários caíam aos milhares, sem esperança de fuga ou rendição, em meio ao caos. O general Lúcio Emílio Paulo foi morto bravamente em combate, enquanto Varrão conseguiu escapar do campo de batalha. Ao final daquela tarde fatídica, entre 50 e 70 mil soldados romanos jaziam mortos no campo de Canas, junto com milhares de aliados. Apenas uma pequena fração do exército conseguiu escapar, e muitos foram capturados. Os cartagineses sofreram perdas relativamente menores, estimadas em cerca de 6.000 homens, uma diferença estarrecedora. A Batalha de Canas foi a maior derrota militar da história de Roma e uma das maiores aniquilações de um exército na história antiga. Embora Roma tenha se recusado a se render e eventualmente venceu a guerra, a memória de Canas permaneceu como uma cicatriz profunda. A cidade entrou em luto, mas também encontrou uma resiliência notável.
O envolvimento duplo de Aníbal em Canas é considerado um dos maiores exemplos de gênio tático. É um estudo obrigatório em estratégias militares, demonstrando como uma força menor, mas habilmente comandada, pode destruir um inimigo numericamente superior. Canas permanece como um legado duradouro da mente brilhante de Aníbal Barca,